Era uma vez, há um século e meio atrás, em uma colônia chamada Brasil, existia um sonho de levar a capital do país para a região central, para evitar ataques pelo mar. Em 1821, José Bonifácio de Andrade Silva, considerado o patriarca da independência, percebeu que se a capital do Brasil continuasse no litoral, todo o país estaria vulnerável ao ataque de possíveis invasores de outros países, como os corsários franceses, que saqueavam e pilhavam colônias em terras americanas. Lembrando que a capital do Brasil naquela época era o Rio de Janeiro e antes havia sido Salvador, ambas cidades litorâneas. Sendo assim, José Bonifácio sugeriu que no Planalto Central brasileiro fosse construída a nova capital, que poderia se chamar Petrópolis, em homenagem ao então príncipe Dom Pedro, ou Brasília. Apesar da sugestão do estadista, a primeira Constituição Imperial, promulgada em 1824, não incorporou a ideia de transferência. A efetiva transformação dessa ideia em projeto de lei e depois em lei efetiva só se deu nos fins do século XIX, já sob a atmosfera política republicana. Então, Oscar Niemeyer projetou Brasília, ou será que foi Lúcio Costa? Na verdade, fui eu mesmo, Lúcio Costa, que projetou Brasília. Mas deixa que eu explico melhor. Oscar foi meu estagiário e desde sempre foi muito talentoso. Juscelino Kubitschek aproveitou e pediu que ele fosse o criador da nova capital do Brasil. Eu me lembro bem deste dia, Luxo, mas quando Juscelino me fez essa oferta, eu preferi só fazer os palácios e sugeri que fizessem um concurso para brasileiros para decidir quem construiria a nova capital. Exatamente, e eu, Lúcio, fui o grande vencedor. Até me lembro de ter tirado uma foto nesse dia ao lado de Juscelino. Mas eu também fiz muita coisa, Lúcio. Os palácios e os congressos são meus. É claro, Oscar, mas eu também projetei as superquadras e a Praça dos Três Poderes. Brasília também teve outro papel importante para a história. A cidade foi idealizada por Juscelino Kubitschek a fim de trazer grandes contingentes de pessoas ao centro-sul do país, que era pouco povoado. Construir a capital do país num local alavancaria o status da região. Ao ser transferida do Rio de Janeiro para Brasília, a capital federal teve o mérito de deslocar o povoamento para o oeste. Mato Grosso e Goiás passaram a desenvolver suas potencialidades agrárias, pecuária e agricultura extensivas, e atraíram capitais e correntes migratórias. As cidades cresceram. Goiânia desenvolveu o serviço de apoio para as atividades rurais com crescimento exponencial, assim como Brasília. No dia de abertura oficial, o Distrito Federal passou a contar com mais de 140 mil habitantes. Ainda assim, o seu nome tem um significado. Brasília significa natural do Brasil, brasileira, aquela que provém de terras brasileiras. O nome Brasília é uma versão feminina do nome Brasil. Segundo o livro Agenda Brasileira, Brasília representa o patrimônio da humanidade e nacional, e também reivindica os saberes e as memórias da classe trabalhadora.